E aí pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas e alguns pontos importantes que eu utilizei e que eu acho importante sobre como sobreviver ao primeiro período na faculdade de medicina. Vamos lá? Eu vou trazer um pouco aqui mais da minha visão, o que eu acho, o que eu já vivenciei, mas lembrando que cada realidade ela é muito diferente. Eu vou tentar trazer algumas coisas mais gerais que serviram para mim e que eu vejo que servem para outras pessoas também. Então, se esse conteúdo foi importante para você, tente absorver e deixe aí nos comentários também as dicas de vocês sobre o que é importante para sobreviver a esse primeiro período da faculdade, que cá entre nós é uma loucura, né? E se você acabou de entrar na faculdade de medicina, esse vídeo pode servir bastante para você, né? Eu queria ter recebido algumas dicas assim que eu entrei na faculdade, então eu trago esse vídeo também para tentar contribuir um pouco com quem está começando agora a faculdade, tá? O primeiro ponto que eu trago nesse vídeo, a primeira dica, é não tente estudar tudo. E quando eu trago não tente estudar tudo, não é que você não tenha que estudar a matéria, e sim que você não precisa se atentar a algumas questões que são extremamente específicas, como os rodapés dos livros. Na faculdade de medicina acaba que o tempo ele é algo meio escasso assim, porque é uma grande quantidade de matéria para você estudar. Então, é mais uma questão de você priorizar aquilo que realmente vai ser importante tanto para a sua prática profissional, para o seu aprendizado ali, e também para as provas, para as avaliações no geral, sem se atentar muito ao que está ali no rodapé do livro, que é algo extremamente específico. Óbvio que quanto mais informações você puder armazenar e conhecer, melhor. Só que algumas informações elas realmente não são tão relevantes assim. E esse é um grande erro, porque de início a gente tende, né, sempre a achar que tudo é importante. Só que na verdade existem assuntos que, querendo ou não, eles acabam sendo mais relevantes e sendo mais cobrados do que outros assuntos, ou do que coisas muito específicas. Então, saber organizar isso e filtrar isso é de extrema importância também, para que você não surte durante o primeiro período já, assim, sabe? O segundo ponto, a segunda dica que eu trago aqui para vocês é uma dica muito importante, inclusive para a saúde mental durante a graduação, né? Que é não se compare com os outros. E isso é muito real, porque cada pessoa ela tem um processo de aprendizado muito individual. Tem pessoas que aprendem mais com flashcards, mapas mentais, tem pessoas que só aprendem com livros, tem pessoas que aprendem mais com videoaulas. Então, é muito particular a forma com que cada um aprende e também a velocidade que aquela pessoa aprende. Ou óbvio que sempre tem aquelas pessoas que você vê e fala assim, nossa, essa pessoa sabe tudo. E é importante você não se comparar para que você não se auto-sabote também. Porque não adianta você prolongar suas horas de estudos ou utilizar estratégias de estudos que outras pessoas utilizam se aquilo ali não vai funcionar para você, e pode inclusive te desgastar tanto que você fica ali estendendo suas horas de estudo e acaba não absorvendo o conteúdo, que na verdade é o que é importante, né? O objetivo também, ao meu ver, né, dentro da faculdade, dentro da minha realidade, meu objetivo ali não é o ser o melhor em tudo, é eu ser bom e eu me superar dentro dos meus parâmetros, não colocar parâmetros de outras pessoas, porque acaba que dentro da universidade, cada pessoa ela veio de uma realidade diferente, então isso também conta muito para aquela pessoa ela ter um domínio maior do conteúdo, um desenvolvimento melhor, uma facilidade de entendimento melhor ali. Uma outra dica que eu também queria ter aprendido mais antes de ter entrado na faculdade é o terceiro ponto: descubra como você aprende. O que acontece é que durante o vestibular a gente tem uma maneira muito particular de estudar, porque os conteúdos ali são matérias, né, do ensino da grade curricular básica, da grade curricular média. Então são conteúdos que eles têm algumas formas específicas que se adequam para ser estudados. E na graduação, quem está entrando aí vai perceber, ou quando vocês entrarem vocês vão perceber, que cada conteúdo ele
tem um método de estudo que pode facilitar ali o aprendizado dele. Então, o que eu recomendo e sugiro que vocês façam também é testar esses métodos de estudo e ver o que mais adequa para você, como você mais consegue aprender, reter o conteúdo e aprender. Lembrando que aprender não é só decorar, tá? Tem muitas maneiras que podem ser exploradas e eu sugiro que você já faça isso desde o início da faculdade, que aí com o decorrer da faculdade acaba ficando mais fácil você saber ali qual método funciona para você que você possa aplicar e ter um estudo mais conciso, né, mais robusto, sem perder muito tempo. Porque, como eu falei para vocês, o tempo acaba sendo meio escasso pela grande quantidade de matéria que tem-se para estudar. Uma outra dica que também já entra muito relacionado a isso é organize a sua rotina. Organize sua rotina, organize sua semana, organize seu dia. Se funcionar para você, tem um planner para você anotar tudo, ou utilize aplicativos, o calendário do Google, qualquer coisa, mas tente se organizar ao máximo. Porque são muitas tarefas para dar conta, são muitos compromissos, principalmente se você se envolver em projetos de extensão dentro da faculdade, né? Enfim, de ensino, enfim. Então você tem que saber se organizar, porque o tempo ele é algo escasso e ele tem que ser ali manejado e utilizado da melhor maneira para que você não se prejudique durante a faculdade também. Isso você vai conseguir não só cumprir com suas obrigações enquanto estudantes, como também se organizar para você ter uma vida social também, né? Que é importante para que você não surte por completo, digamos assim. A próxima dica que eu vou dar para vocês, que para mim foi muito importante e eu acho que você deve prezar por isso, é não abandone o sono. Eu sei que às vezes é difícil, quem é estudante de medicina vai ter uma noção sobre isso, às vezes a gente realmente quer estudar tudo, quer virar madrugada, ou você não conseguiu fazer de dia, ou você rende melhor de madrugada. Mas enfim, independente do horário, não abandone o seu sono, porque fisiologicamente falando, o corpo ele precisa de um descanso também para que você consiga aprender melhor, desempenhar suas funções diárias melhor. Gente, me perdoem se esse vídeo ele tiver ficado muito diferente de uma gravação para outra, acabou que a memória do meu celular deu problema, então tô tendo que gravar a segunda parte agora. Então, continuando, o sono ele vai funcionar ali como uma forma do nosso corpo ele se recuperar, né? Um repouso que é necessário para o nosso corpo ele conseguir renovar e se recuperar para a gente continuar fazendo as coisas, né? Tendo energia para conseguir fazer algo. Então é muito importante que o sono ele não seja deixado de lado. A sexta dica é: aprenda a lidar com a culpa. É algo que ninguém fala muito sobre, mas o que eu quero dizer com aprenda a lidar com a culpa é justamente você ter uma maturidade suficiente para entender que quando você não consegue cumprir algo de imediato, né, algo que esteja na sua rotina, esteja programado, ou que você procrastina, ou que aconteceu alguma coisa, você teve que sair, ou você teve que resolver outra coisa, ou você quis sair com os amigos, por exemplo, e procrastinou de fazer algo, é aprender a lidar com essa culpa, não começar a se desesperar, surtar por causa disso, né? E saber assumir sua responsabilidade, seus compromissos e colocar aquela determinada tarefa ou atividade ali em um momento que você consiga cumprir ela dentro do tempo hábil, né? Então é saber reorganizar e priorizar também. Se você deixou de fazer algo e era algo importante, coloque isso como a primeira escolha. Então, ao invés de sofrer pela procrastinação, é saber se reorganizar, se readaptar para que você cumpra de fato todas as atividades que você tem que cumprir. A dica número 7 é: não tenha medo de pedir ajuda. Sim, é isso mesmo. Então isso é importante porque às vezes a gente não consegue absorver aquele conteúdo todo ou não entendeu muito uma parte e você sabe que um colega entendeu melhor ou tem determinado domínio, ou você tem acesso ao professor, você pode perguntar, deixar para tirar essa dúvida no final ou esclarecer algum ponto. Então, isso é importante para que você não crie lacunas de conhecimento durante o seu período de estudo, de graduação, porque isso vai impactar diretamente no seu entendimento, né, e na sua prática. Então, é muito importante que você esclareça os pontos e preencha essas lacunas que foram deixadas durante o seu estudo individual, sabe? E não tenha vergonha, porque é impossível uma pessoa só saber tudo, então ninguém sabe tudo, nem, sei lá, ninguém sabe tudo, nem o seu melhor professor da faculdade vai saber tudo sobre tudo, sabe? E a minha oitava dica para você sobreviver a esse primeiro período
é: mantenha pelo menos um hobby. Gente, isso aqui já é batido, muita gente fala sobre, então é muito importante que você mantenha pelo menos uma coisa, no mínimo, né, que você gosta de fazer, que não seja referente à faculdade, para você também ajudar, né, sua cabecinha e ter um pouco mais de saúde mental. Algo que você gosta de fazer, ou pode ser leitura, pode ser algo relacionado à arte, ou pode ser sair com os amigos, algo não tem que ter relação com a faculdade. Porque a gente vive ali na faculdade e, obviamente, a faculdade é a maior parte da nossa vida. Só que a faculdade não é nossa vida inteira. A gente tem relações fora da faculdade, tem coisas fora da faculdade, né? Tem projetos fora da faculdade muitas vezes. Enfim, tem um ciclo e a vida ela existe fora da faculdade. Então mantenha pelo menos um hobby para quando você estiver ali um pouco saturado, você poder ter algo para fazer que te relaxe, te descanse, faz bem para a sua saúde mental e que vai te desvencilhar por um tempo daquilo ali que é a faculdade, né? Daquela coisa mais puxada que é a faculdade. A próxima dica é: participe de coisas na faculdade além da graduação. Muitas vezes a gente vai ali na faculdade e faz apenas aquilo que é da graduação. Principalmente se você está numa universidade pública, existem projetos de extensão, de pesquisa, que são muito interessantes e importantes que você participe, ou as próprias ligas acadêmicas, algo que já dê para você fazer desde o primeiro período, é importante que você faça, porque você vai construir também ali uma bagagem, né, de conhecimento e de experiências. Muitos projetos que são fora do âmbito do ensino, né, da graduação em si, você vai ter um contato muito bom também com a prática. Então, isso vai te fazer perceber coisas que durante o seu estudo teórico você não percebeu, e mesmo que seja algo mais teórico, você vai aprender coisas novas, vai ter uma experiência e isso vai te engrandecer não só como aluno, mas como pessoa também. Então, o que eu quero dizer é que essas coisas elas vão além do currículo, né? Não é só pelo currículo, é por um engrandecimento pessoal seu também. E isso pode te ajudar muito lá na frente. E quanto mais cedo você se envolver com isso, você vai conhecer mais pessoas que podem te ajudar também, vai ter mais experiências, vai ter um aprendizado sobre outras coisas, né? Maior também e que podem contribuir para a sua formação de uma forma muito significante. Então, deixo essa dica aqui para vocês. E a 10ª e última dica é: treine. E o que eu quero dizer com treine? Durante o meu primeiro período, por exemplo, a gente já tem contato muito cedo com a prática médica, né? Então a gente já tem alguns conceitos básicos ali de semiologia, a gente aprende um pouco sobre a anamnese, exame físico, e é muito importante que você realmente treine isso. E treine, tipo, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Porque são coisas que quando você faz, você percebe algumas coisas que o livro muitas vezes não traz, e aí você vai preenchendo aquelas lacunas ali, vai tendo um conhecimento maior, uma visão maior sobre o que é aquilo ali, aquela prática, né, que é tão importante para a profissão. Então, treine a aferição de pressão, treine a anamnese, treine exame físico, treine tudo já desde o primeiro período para você saber fazer, né? E quando precisar fazer, você ter uma habilidade, uma aptidão ali que vai condizer com a qualidade do seu treino, né? Com a quantidade e qualidade que você treinou. Quanto mais você treina, mais você aprende. Então, gente, é esse o vídeo de hoje. Se você está entrando agora em medicina, creio que esse vídeo pode te ajudar um pouco. Eu deixei 10 dicas aqui, mas se vocês quiserem eu posso trazer mais dicas também, ou referente a outros temas, podem deixar aí nos comentários, tá? E eu espero que esse vídeo ele tenha te dado um norte maior para enfrentar esse primeiro período, que tenha te ajudado de alguma forma. Não precisa se desesperar, tá? É manter a cabeça no lugar, saber lidar com as situações ali, e com isso você vai desenvolver e conseguir superar as dificuldades, né? E deixe aqui também algumas dicas que vocês tiverem, ou algumas experiências importantes de vocês que vocês tiveram, ou querem deixar de dica para quem é calouro aí, então deixa aí. No mais, foi esse o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.